inferiores. E quando você começa a andar com as próprias pernas, elas se sentem deixadas para trás. Olha aqui, carta da crueldade. Fala, não confie em todo mundo. Infelizmente, a pessoa tá lá quando você se deu mal, quando você se sente arruinado, né? Olá, Ares! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para o signo de Ares. Se você tem um signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Áries, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto, se conecte apenas àquilo que faz sentido para você neste momento da sua vida, tá certo? Vamos às cartas. 10 cartas para Áries. Lembrando também que no primeiro comentário fixado, eu deixo meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo, tá certo? Vamos lá, 8, 9, 10. Fundo do deck para Áries. 9 de copas, felicidade. Bom, o amor vem cruzado aqui. Estou me conectando a arianos que passaram por um momento de bastante dificuldade no amor e estão em busca da felicidade. Abriu com o primeiro arcano maior, que é a carta do mago. O mago fala sobre uma necessidade de desenvolver habilidades, poder de comunicação, ter uma autoconfiança também, porque sem essa autoconfiança você não fala nada, você não se comunica. E ter essas habilidades, que eu brinco que é uma musculatura emocional, né? Para lidar com diferentes situações, com seus traumas. As habilidades a gente acha que são para usar fora, né, nas relações, mas também tem as habilidades internas. E vem o tema do amor, 2 de copas aqui cruzado no bloqueio. Então, estou falando com arianos que perceberam que não tinham tantas habilidades, que precisavam desenvolver muito mais fôlego, musculatura, neste quesito, relações amorosas e também amor próprio, né? Porque sem amor próprio a gente não consegue se relacionar com as outras pessoas de uma forma saudável. E eu vejo aqui alguém que no seu mental está buscando a vitória. Então, é uma pessoa que não quer mais ficar para trás. É uma pessoa que está reconhecendo isso, é muito bom, né? Porque você reconhecer as suas limitações, as suas dificuldades, é o primeiro passo para um processo de cura e de libertação, né? A gente tem aqui Júpiter no signo de Leão, nesta carta, que é o 6 de paus, e a carta da vitória fala sobre o protagonismo, né? De você fazer boas escolhas, de você se lançar a um desafio e ser vitorioso. No seu inconsciente, o Sol. Então, você está aqui, Áries, realmente, talvez pela primeira vez, né? No seu lugar. O seu lugar que não é ficar misturado com o outro. Sabe? Cada um no seu quadrado. E eu vejo você aqui no seu inconsciente trazendo luz. O Sol é a iluminação das questões que estavam lá no escuro. Então, você também, essas habilidades, e como eu falei, o fôlego, foi para mergulhar para dentro de você, para o seu lado obscuro, né, para suas sombras. E pela carta do Sol, na posição do inconsciente, sim, você conseguiu. Você trouxe muita luz, muita coisa que estava ali no seu baú, você descobriu, você nomeou, você entendeu, ressignificou. E este é um processo que só traz coisas boas para você, só traz a vitória, entendimento, possibilidades e abertura de caminhos. Vejo que no passado você estava perdido,
né? O príncipe de espadas é alguém que não sabe o caminho a seguir, né? Se divide em muitas frentes, é aquela pessoa polivalente que talvez preencha a agenda com muitas atividades, mas de fato não produz nada, fica só procrastinando, se perdendo em muitas atividades, em problemas que são dos outros, se sacrificando pelos outros e não faz nada por si. Esta carta te representa no passado. E agora, daqui para frente, veio a carta do sucesso. Então, essa mesa tá ótima para Áries. Claro que não ressoa com todo mundo, mas para quem realmente quer enfrentar as sombras, tirar os fantasmas, né, de dentro do armário, essa mesa, ela traz muita luz, muita direção, porque fala de um sucesso concreto, da materialização e provavelmente também reverbere para o lado financeiro, né? A gente tem aqui a lua em touro. O seu emocional está sendo nutrido, está sedimentado, e a relação emocional, ela é muito importante. É muito importante que você esteja equilibrado para que se relacione bem também com o dinheiro. Então, nutrindo o seu emocional, sedimentando as suas bases emocionais, certamente a parte financeira deslancha e abre o caminho. Você aqui, Áries, veio como pendurado. E é muito interessante porque este processo não é de um dia para o outro. Você não mergulha e já sai ciente de tudo aquilo que você precisa mudar. Aqui mostra que existem muitas situações nas quais você ainda se vê preso, mas o seu mental, vou virar a carta aqui. Aqui é o mental do pendurado. O seu mental está cheio de ideias e de renovação. E é pelo mental que você se liberta, não é pela força física, não é pela força bruta, não é dando murro em ponta de faca. Então, fala sobre você ainda estar num movimento de uma estagnação em alguns setores da sua vida, mas é como se fosse prestes a sair disso, porque muita coisa aqui foi alinhada. Olha, e ao seu redor, a tendência é que um próximo passo, realmente, pelo 8 de paus, você tenha a atitude certa, né? Aquele 1% que tá faltando já completou 99%. 1% que tá faltando para que você deslanche, para que essa mandala abra em 8 polos, como mostra essa carta. É uma carta que fala também da criança interior muito feliz, se movimentando para todos os lados. Então, como eu falei, não reverbera só para o emocional, reverbera também para o material. Então, esta carta, ela traz possibilidades de contatos, de movimento, de ser visto, como o mago também é alguém que bota a cara no sol, né, que tem voz ativa. E eu vejo você, talvez aí, num movimento final, nesse preparo para uma mudança de vida e prestes a fazer tudo isso que foi mostrado na mesa. Né? As questões ancestrais muito fortes aqui pela carta da morte junto com a sacerdotisa, né? O medo ou o desejo. Talvez você tenha se aproximado da sua raiz, da sua árvore genealógica, dos seus ancestrais, e antes poderia ser um grande medo, poderia ser o fantasma dentro do armário, como eu falei, né? Mas é esta aproximação que nutre as raízes dessa árvore, que fortalece seus frutos, inclusive você, e reconhecendo a importância deles que você também, como eu falei, toma o seu lugar, aqui pela carta do sol. Essa carta sempre fala de você ter o seu lugar ao sol, da sua tomada de consciência e estar no seu lugar, no lugar certo, no seu lugar de força. Então aqui você também tem força para lidar com as questões do passado. Seus ancestrais fizeram aquilo que era possível, e agora é com você. Você leva adiante, né, os sonhos dos seus ancestrais. E a sacerdotisa vem dando bênçãos, abençoando este caminho, trazendo a prosperidade, porque você ativou as chaves certas. Você não teve medo
de mergulhar nas sombras. Você abraçou as suas sombras e elas logo se tornaram luz. Então, é o sentido dessa mesa aqui, ó. A tônica é a felicidade. Então, realmente, a Áries está de parabéns. Buscando aquilo que era o seu... A sua fraqueza, né? Buscando conhecer essa fraqueza para trazer a força. Movimento grande de transmutação, de ressignificação, né? Deixando para trás a tristeza e agora abrindo os caminhos para uma vida mais plena e feliz. Então, esta aqui é a mesa para Áries. Vamos ver quais são os outros conselhos. Fiquei bem feliz com essa mesa, porque é a coisa, acho que é o assunto que mais aparece aqui, autoconhecimento, e parece que as pessoas às vezes não dão tanta importância, né? E é justamente o que liberta. Então, ver isso na mesa traz também para mim felicidade. Bom, essas cartas aqui falam daquele estado do passado, como eu falei, que era o príncipe de espadas, né? Essas cartas mostram que você se perdia na indolência, que eu falei, a procrastinação, por mais que você coloque tarefas na agenda, elas acabam se tornando obstáculos para que você não vá para aquilo que realmente é importante na sua vida. Então, a indolência, ela fala também da procrastinação, de uma sensação de tanto faz, as coisas que você não via, o oculto, né? Como eu falei, as sombras do inconsciente é a própria carta da lua, e autossabotagem levando à ruína. Então, são essas três frentes aqui: olhar para o inconsciente, parar de se autossabotar e não procrastinar mais. Isso aqui é o que você muda na sua vida. Isso aqui é o foco de toda a transformação. E são coisas muito importantes, né? Um top 3 aí: procrastinação, sabotagem e as sombras que você decide olhar. Olha só, né? Vem aqui a carta da estrela, falando sobre o buscador ou a buscadora, trazendo essa luz, esse diamante, né? Porque a estrela brilhando é um sonho. E perto de você, quando você consegue tocar, quando você consegue perceber esta mudança, este amadurecimento, a estrela já é um diamante. E o cavaleiro de copas trazendo a realização também dos sonhos, dos seus ideais, né? O cavaleiro da idealização. Mas junto com a busca, não adianta só idealização sem busca. Então, uma carta aqui complementa a outra. E o domínio, aqui é você ainda brigando um pouco com os condicionamentos que você traz. Porque não é simplesmente assim um passe de mágica, a gente acorda sem se sabotar, não procrastina mais. Existem os momentos ali em que você retrocede um pouco. Lembre-se que você saía na mesa também como pendurado. Mas você se rendeu também a este processo, entendendo que tem dias bons e tem dias ruins. Tem dias que a versão do velho eu se manifesta mais forte do que a versão do seu novo eu. E tá tudo bem, né? É só mudar essa frequência, não se entregar. São os dias bons e os dias ruins. Ainda existe essa briga, né? A carta da opressão. Provavelmente, situações e pessoas ao seu redor, às vezes te empurram para o lugar do velho eu, tá? Porque você vem como o as de espadas, a abertura de caminhos, os novos condicionamentos, as atitudes mais saudáveis. Isto é a sua energia, mas existe algo ainda que pega no seu emocional com essa carta do deboche. Talvez seja as pessoas debochando de você nesse sentido, falando, ai, mas você não é mais o mesmo, colocando ali uma pilha do lado negativo, né? Porque nem todo mundo vai gostar que a gente melhore. É muito triste isso, mas
é uma verdade. As pessoas, muitas vezes, elas se colocam aí ao seu lado porque você está numa situação difícil e elas se sentem, por mais que elas estejam nesse lugar de aconselhar ou ajudar, elas se sentem superiores. E quando você começa a andar com as próprias pernas, elas se sentem deixadas para trás. Olha aqui, carta da crueldade. Fala, não confie em todo mundo. Infelizmente, a pessoa tá lá quando você se deu mal, quando você se sente arruinado, né? Mas quando você vai contar as suas novidades, algo bom para você, as pessoas desdenham, né? E você fica sem entender. Ó, sua ingenuidade aqui com a princesa de copas, né? Simplesmente faça como ela, use essa sensibilidade a seu favor, tá? Não ache que ser sensível é algo ruim. Apenas escolha melhor a sua turma. E a carta do diabo vem falando sobre a sua potência, o eu, o ego, nesse bom sentido, de às vezes você se misturava demais no coletivo e deixava a sua vida para trás. Agora, a sua vida vem em primeiro lugar e depois vem o coletivo. E selecione melhor essas amizades que você tem, porque por esse 9 de espadas aqui, ó, as pessoas querem te ver derrotado ou derrotada, né? Não sei se estou falando com um homem ou com uma mulher, mas infelizmente tem pouca gente para aplaudir de coração a sua mudança, a sua guinada. O que mais para Áries? Olha, por essas cartas, realmente você vai buscar fazer aquilo que agora te dá prazer e ponto final, né? A carta da conclusão fala: você não deixa mais que o outro interfira nos seus planos, né? Nem no planejamento, nem na execução dos seus planos. E isso vai te custar algumas amizades, como mostra aqui o eremita, mas são amizades, você acabou elegendo amigos aí que não deveriam carregar esse título, né? Pessoas que são falsas, aquelas cobrinhas, infelizmente. E é melhor andar sozinho do que mal acompanhado, né? Quem conhece esse ditado. E é isso que o tarô mostra, né? Você andando sozinho por um tempo, mas se melhorando, se lapidando como pessoa. O que mais o tarô mostra? Ó, você com muito mais controle emocional, saciedade, a satisfação. Então, talvez seja para você o maior dos ganhos. Eu sempre brinco que Áries é aquele que não breca na curva, né? Se puder, Áries acelera. Mas aqui está falando você dominando com muita maestria o seu lado irracional, o seu lado inconsequente, o seu lado mais explosivo, né? Você conseguindo deixar algumas coisas para depois, não vomitando tudo de uma vez, né? Então você consegue ali selecionar, depurar os seus sentimentos também. E a saciedade mostrando equilíbrio, plenitude, vivendo um dia de cada vez com profunda satisfação. A saída deste cenário. Ó, a chave que abriu para você este caminho pela princesa de espadas, né? Princesa guerreira. Alguma coisa aconteceu que foi um gatilho insustentável, né? Uma decepção, pode ser. Um revés que realmente você bateu na mesa e falou, bom, agora chega, né? Eu vou olhar para mim. E veio com essa lapidação, com esse mergulho que você deu, né? Provavelmente pela dor que você sentiu, mas isso te libertou. Olha, libertação emocional pelo As de Copas, carta da força, 9 de paus. Finalmente, o racional com o seu emocional, o consciente com o inconsciente, alinhados, equilibrados, vencendo todas as batalhas. Ó, que bonito. Agora a paz reinando na sua vida, lua em Libra, equilíbrio emocional. Como eu falei, o que te libertou foi abertura emocional, né? Muitas cartas aqui de copas, ó. 4 cartas de copas, falando sobre equilíbrio, realinhamento, prazer, satisfação, saciedade. E aproveite agora esta nova fase da sua vida.
né? Talvez as pessoas falem assim, esse ariano, ariana agora tá só paz e amor, né? Meio que tirando um sarro, desdenhando, e apenas vire as costas, deixa a pessoa ali falar sozinha, porque só você pode dar esse poder para o outro tirar a sua paz. E pelo que eu vi, você está se apropriando devidamente da sua paz interior. Não é qualquer um que vai desdenhar de você, tirar a sua paz, fazer gracinha. E isso mostra amadurecimento emocional. Então, esta foi a tiragem de hoje. Agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade. Peço que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente. Que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.